Eso es parte fundamental de la ruta turística por Siloé, que es una ruta de la memoria a través de los monumentos, en este caso estos, que aquí está el escultor Guatu, trabajando esta parte de esta escultura que se llama La Viuda Alegre. Entonces voy a llegar allá a la parte del museo, pero antes de eso quiero decirles que en Colombia el próximo miércoles 28 se realizará un paro nacional por las medidas abusivas del gobierno colombiano en contra de las clases populares. Ese paro se dará el próximo miércoles en medio de la pandemia y Siloé estará presente en esas marchas y plantones. Voy a pasar al museo. En la sesión del M19 le damos el paso a Andreas, para que Andreas hable un poco de la historia de este grupo insurgente de la década del 80 que estuvo cerca a tomarse el poder. Es el grupo insurgente que más cerca ha estado de tomarse el poder. Hoy uno de los miembros del M19 es un candidato que va punteando las encuestas para que en el 2022 llegue pues a la presidencia de Colombia. La izquierda nunca ha gobernado en Colombia y por ese motivo pues hay esperanza en movimientos diferentes a los políticos tradicionales. Entonces voy llegando a la sesión del M19 del Museo Popular para entregarle pues la posta a nuestro compañero Andreas Hetzel, que es un siloeño más, un alemán que se enamoró de Siloé y que ha logrado, a través de un proyecto que se llama Simba, ha tratado de unir a los latinoamericanos a través de el trabajo de vivienda, el trabajo popular, y ha sido un valor fundamental para que nuestra memoria de Siloé se mantenga en el tiempo. Y pues él les contará un poco esta historia aquí en el M19 y también algo del libro que se está haciendo Siloé en Imágenes. Los dejo con algunas imágenes del recordatorio. Por ejemplo, hoy estamos conmemorando 31 años de la muerte del candidato a la presidencia que fue el M19, el señor Carlos Pizarro. Y aquí hay elementos que Andreas va a contar para nosotros irnos al segundo piso del museo y poder seguir interlocutando con ustedes y contándole un poco de la razón de ser del museo, el por qué estamos acá y por qué gracias a ustedes podemos hacer esta relación con el Museo Maré, y ojalá con el tiempo podamos tener un colectivo de museos independientes, autónomos, que sean solamente la expresión de la comunidad y no de la institucionalidad. Andreas. Deja tu cámara. Listo, dejamos la cámara de David porque a través de esta cámara se ve mucho mejor. Ahora ellos entran al segundo piso, entonces listo, voy a prender mi cámara. Estamos en el garaje de la casa, en el primer piso. Aquí sobre todo hay una parte explicativa del conflicto armado en Colombia. Obviamente es un conflicto muy largo con las dos guerrillas ELN que se fundaron en 64. Pero para Siloé es mucho más importante la historia del M19, el movimiento 19 de abril. Se fundó el 18 de enero en 1974 y era una guerrilla sobre todo en las ciudades. No era una guerrilla campesina, sino que organizó los barrios populares, vinculó a los barrios populares a la lucha social del país y de esta forma era una guerrilla muy, muy popular. Empezaron con el robo de la espada de Bolívar, un acto muy simbólico en 74, y se arraigaron mucho en los barrios y organizaron también movimientos sociales. El M19 aquí en el barrio, por ejemplo, era responsable para temas de alcantarillado, de recogida de basura. Hicieron acciones muy populares también, como robos de alimentos, de leche, y repartirlo como a la comunidad, como estilo Robin Hood. Y además, organizaron diferentes protestas y manifestaciones para exigir los derechos de la comunidad. Es decir, mejoraron de cierta forma la infraestructura y empezaron a organizar las mingas populares también, que eran vinculados
es decir, la autoconstrucción del barrio y mejorar las condiciones de vida. Obviamente era una guerrilla por su popularidad que también disputó, digamos, al gobierno nacional. En Cali muy fuerte, en Siloé, en la loma, en la ladera de la ciudad. Y en 85 había una invasión, digamos, muy fuerte por parte de los militares. Eso era la así llamada Navidad Limpia, una invasión de los militares en el barrio, muchas balaceras y enfrentamientos con el M-19, alrededor de 40 muertos por parte de la comunidad, y el M-19 decidió de retirarse del barrio para no causar más muertos. En la sala se muestra sobre todo también una parte, digamos, de las banderas que vemos, de los 3 colores del M-19. Y en los años 90 alcanzaron a hacer un proceso de paz con el Colombia y se desmovilizaron. David habló del comandante Pizarro, era candidato de la presidencia y era un candidato que tal vez habría como ganado las elecciones, pero fue asesinado, así como siguió el conflicto armado en Colombia y la violencia. Entonces, el M-19 siguió como partido con otros candidatos a la presidencia, pero era una historia que conocemos en Colombia. Las formas de desmovilización no se llevaron a cabo de forma exitosa, sino más bien la oligarquía seguía reprimiendo a estas nuevas expresiones políticas en el país y a los movimientos sociales. Entonces, toda esa sala que vemos aquí tiene muchas fotografías originales, periódicos de esa época, de las actividades del M-19 en el barrio. Obviamente es una historia muy controvertida porque también llevó mucha violencia en el barrio, enfrentamientos con los militares, represión por parte de la comunidad, etcétera, o a la comunidad, perdón. Como yo dije antes, pero el M-19 alcanzó a esta una guerrilla de la ciudad muy, muy popular y exitosa. Entonces eso es el primer sala y empezamos obviamente a contar el conflicto porque en el barrio de Siloé también se condensa de cierta forma el conflicto en Colombia. Voy a pasar la palabra al segundo piso, a David, que está arriba ya con el video, que nos cuenta un poquito más sobre diferentes salas que tenemos en el Museo Popular y la construcción de memoria popular arriba. Entonces, David, tú tienes la palabra. Bueno, seguimos pues en este recorrido por el segundo piso del Museo Popular de Siloé. Allá está la sala de los diablos de Siloé, que lo iniciamos, cuando iniciamos hablamos un poco de ellos. Miguel va a hablar un poco de los diablos, o sea que... ahí pero mejor que me grabé todo. Bueno, entonces ya. Aquí está Miguel que nos va a hablar un poco. Soy Miguel, está por parte del equipo de Siloé y que va a director aquí. Y les voy a presentar el tema de los diablos, que está muy relacionado con la minería. ¿No tenés audio? ¿No? No, pero vos no me hablas. ¿No me escucho yo? Antes, espera. ¿Ella? Yo soy parte del equipo del Museo Popular de... ¿Escucho mal o qué? Bueno, seguimos aquí con Miguel, porque parece que hay un problema aquí con el sonido. Espérate, yo quito esto. ¿No me escucho? El equipo del Museo Popular de Siloé y le vamos a presentar la parte... ¿Sí nos escuchan? Más o menos, está un poco como microfonía, no sé si... Bueno, listo. Y bueno, intentamos de nuevo, dale. Minería, porque los primeros fundadores del territorio fueron mineros de Farmato. Entonces ellos son los que dan inicio a esta tradición de los diablos, porque digamos que en un 25 de diciembre de 1916 estaban ellos celebrando pues sus fiestas, estaban trabajando todavía hasta tarde y deciden ir a recoger más licor, a comprar más licor, pero no tenían suficiente dinero y también estaban pues un poquito ebrios, entonces también iban disfrazados y tocando, y pues llegan al final, pues tenían que llegar a la plaza de Caicedo y pasan por el Camino Real Antiguo. Entonces el Camino Real Antiguo era la calle Quinta, y para llegar a esa plaza de abastecimiento tenían que pasar por la casa de niños ricos.
y pues al ver el ruido, la algarabía y la celebración, deciden darle unas moneditas a estos señores, que son los mineros, y ellos al llegar a la plaza de Caicedo, pues consiguen más licor de lo que tenían previsto comprar. Y pues ellos replican esto entre sus comunidades, entre sus llegados, y eso se replica pues en la tradición de los diablos, en el carnaval. Aquí en esta sala están disfraces de todos los carnavales de diablos que se han realizado y también de personas que han sido diablos y que no han pertenecido al carnaval, porque el carnaval es algo que se celebra hace 10 años, desde el 2010. Ese carnaval lo que permite es que todos los grupos de diablos de la zona pues puedan recorrer el territorio, los 11 barrios de la comuna, disfrazados, bailando, y cada vez se celebra desde un punto de partida y un punto de finalización diferente, pues buscando que las personas que no pueden cruzar pues todos los días del territorio normalmente lo hagan. Aquí pueden ver muchas máscaras. Este es un afiche que hicimos el año pasado para el carnaval. Pues siempre buscamos que sea representativo de la zona que va a llegar, que tenga elementos gráficos que te permitan pues, relacionar con lo que se busca. Es algo muy alegre, muy unido. Y pues siempre este año va a ser diferente porque buscamos de que se abra más a la ciudad. Y lo que queremos es también invitar a grupos de diablos de otras zonas de la ciudad. Que puede ser Terrón, el distrito. Y estamos buscando pues que se abra. Y bueno, aquí también está la Escuela de Diablos y Chirimías, que es una escuela diferente porque aquí no hay ningún profesor fijo ni nada, sino que aquí los pelados, los chicos, son los que enseñan a otros los ritmos diferentes, los tipos de baile, mediante pues el aprendizaje pues entre ellos. O sea, ellos lo tocan, lo bailan, nosotros miran, aprenden, ensayan y ahí van pues pegando. ¿Y dónde los bautizan? Y allá en el bautizo, es en las instancias de los diablos. Están los artistas trabajando en este momento. Y es un lugar muy importante porque la gente siempre pasa, lo reconoce, o sea, la gente tiene cierto cariño con estos estatuas, con estos monumentos, y es algo muy importante de la comunidad. Y bueno, aquí ya estamos ahora en la parte que es del transporte público, y les va a hablar. Bueno, este es el transporte público, tenemos un teleférico como, no sé si todavía lo tienen en Río de Janeiro o todavía está suspendido, pero pues aquí sigue operando, es un elemento de transporte que nos ha ayudado a visibilizar el territorio. Por aquí tenemos a una profesora de la Universidad Católica que ha estado con nosotros aquí, y aquí la regla del museo es que el que viene, cuando llegue con más personas, comenta las historias, porque así no dejamos morir la memoria, así contamos las historias. Entonces tenemos a la profesora que nos va a hablar un poco sobre cualquier sesión, algo que a usted le haya quedado grabado, profesora, para que le cuente a la gente de Río de Janeiro, allá en el Museo Maré, y a todas las personas de la universidad que nos están viendo y la gente que nos está viendo aquí en Cali, en Colombia y en el mundo, porque la memoria es lo más importante que tiene el ser humano. Un pueblo sin memoria no es un pueblo. Buenas tardes para todos, pues David, un honor, me sorprende, bueno, sí algo que puedo decir, ¿cierto? Una invitada que conozco hace unos meses en el museo de patrimonio vivo, porque es un museo que todo te está hablando de lo que cotidianamente acontece. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un poco de objetos, de situaciones, de historia, y también una posición muy importante de la amenaza, ¿cierto?, que sienten las comunidades frente al agua, ¿no? A esta construcción. Entonces, se encuentra de todo. A mí yo podría resaltar eso, son esas que cuando vienes al museo realmente no sabes con qué nueva expresión del patrimonio vivo vas a encontrar en el museo. Eso podría compartir. Bueno, muy amable la profesora. Prohibido hacer silencio, habla, pregunta y cuestiona, porque el silencio es el peor enemigo de la memoria. También decimos en algunos escritos que muy bienvenidos los curadores, pero este desorden que tiene orden no recibe opiniones de ningún curador, porque las comunidades ubican sus elementos de acuerdo a los acontecimientos, y entonces tenemos esa diferencia. No es que no queramos a los curadores, sino que es que aquí no les permitimos que opinen sobre la apuesta o sobre cómo se van instalando las diferentes piezas que la comunidad va dando. Este es la toma de la Gallera, que es el último reducto que se ha podido retomar de los invasores españoles y de la casta política que maneja la ciudad. Es un espacio que ya la alcaldía lo tenía para vivienda, nunca lo hizo, se demoró mucho, y la comunidad en medio de la pandemia se lo tomó,
y siguen resistiendo a pesar de los embates de las fuerzas militares y policiales que constantemente están golpeando a las comunidades, pero pues de todas maneras hay la posibilidad de soñar. Y este espacio es el espacio en memoria a los estudiantes caídos desde el año 1928 y todo lo que está pasando pues en el país, porque hemos vivido siempre de tropel en tropel, de pelea en pelea, para podernos zafar pues del yugo de los politiqueros y los corruptos. Eso no es propio de nosotros, eso es propio de todo el mundo, donde los ricos tratan de ser más ricos para que los pobres sean más pobres cada día. Esta apuesta que tenemos acá es una bandera muy grande de 8 metros con 15 que se hizo desde la comunidad para apoyar los diálogos de paz cuando la FARC estaba en La Habana negociando con el gobierno colombiano. A propósito, este acuerdo que cada día recibe más golpes del gobierno colombiano y que fundamentalmente pensamos como comunidad que hay que apostarle a la paz. Ojalá los grupos paramilitares también llegaran a ese punto, los otros grupos insurgentes, para tratar de vivir en convivencia. Por eso también entonces tenemos aquí elementos de la FARC que vamos recogiendo lentamente. Esta, la que ustedes ven, es la bandera de la paz y algunos elementos. Inclusive lo más chistoso fue que la semana pasada vinieron 2 insurgentes, exinsurgentes de las FARC, y entonces y les preguntamos que si tenían algo para donar y dijeron que no tenían en ese momento nada, que no se habían traído nada del monte, pero que iban a dejar algo de su vida, y una niña pidió prestado el baño y nos entregó estos calzoncitos que tenemos aquí colgados en el museo. Son de las cosas que se pueden dar en estos museos populares, estos museos tradicionales, de que una dama se quite su ropa íntima y la done porque hizo parte de este grupo insurgente que ya se ha desmovilizado en su mayoría de las partes. Esta otra sesión es una sesión de un policía asesino que en Río Janeiro, esos escuadrones de la muerte que han existido y que siguen existiendo, lo mismo que en Sao Paulo y todo Brasil, Salvador Bahía, que nos da nostalgia cuando estuvimos allá, pues todas esas historias que eran muy parecidas a las de Siloé, con todos estos sinvergüenzas de las policías y militares que se disfrazan para asesinar a los jóvenes y las jovencitas por diferentes problemas, por drogas o porque son ampones o porque son prostitutas. Y pues este señor sitió a Siloé y la misma policía tuvo que someterlo. Que dice, aquí en Colombia le decimos a los policías, no sé cómo le dicen en Brasil, de una manera peyorativa, le decimos tombos, y ellos se ofenden con esa palabra, le decimos tombos. Entonces este aviso dice: nunca seré tombo, o sea que nunca mis hijos serán policías, serán hombres académicos, líderes sociales, líderes populares. Y ya para terminar, esto que tenemos aquí es cómo iniciamos nosotros. Empezamos al revés y terminamos por el principio. ¿Cómo salimos nosotros? Hemos hecho un trabajo social en las comunidades a través de los canales comunitarios. En Brasil me imagino que también debió existir por allá en la década del 90 cantidad de antenas, creamos parabólicas, y ahí comenzaron las comunidades a hacer canales comunitarios y a confrontar el establecimiento con sus noticias, con sus videos sobre la realidad de los entornos. Y después hicimos la emisora comunitaria, que se llamaba La Estrella Estéreo, después la Era FM, y a través de la comunicación alternativa es que tenemos todo un proceso comunitario de resistencia y sobre todo de memoria en el territorio. Entonces, estos elementos que tenemos aquí nos recuerdan mucho el inicio, hace por lo menos unos 25 años atrás, con la comunicación alternativa. Por eso siempre estamos mostrando estos elementos para que las comunidades de aquí de Cali, de Colombia y del mundo, pues tomen como ejemplo los museos como el Maré y los otros museos que hay en Brasil, museos de la comunidad, donde la gente puede exponer sus problemáticas y también sus soluciones. Muchas gracias a todos ustedes. Esperemos pues que sigamos escuchando atentamente lo que nos van a contar, y estamos ansiosos para recibir toda esa información, y posiblemente vamos a
rescatar muchas cosas del museo de ustedes en Río de Janeiro para aprender y para poder alargar en el tiempo toda la posibilidad de mantener la memoria del territorio. Para la gente de Colombia los seguimos invitando al 28, el miércoles 28, a salir a protestar, a caminar. Los dejamos ya pues entonces con la imagen del escultor popular, el Viejo Guato, que está trabajando en la Viuda Alegre, los diálogos de Siloé. Muy amables a todos ustedes y esperemos pues que podamos conversar con ustedes muy amenamente cuando intervenga pues nuestra compañera del Museo Marino. Muy bien, David, gracias. Voy a hablar en portugués muy lentamente, espero que ustedes puedan acompañar un poco nosotros también. Bom, para quem está nos escutando pelo Face ou que está aqui na sala com a gente, eu acho que o Davi colocou várias questões, né, enfim, do esforço da memória, a luta contra o silêncio, a própria discussão, enfim, quando ele fala da desordem, que na verdade é uma outra ordem, né, uma outra organização, enfim. Agora, o que eu acho que tem muitos pontos de comparação, enfim, muitas possibilidades de diálogo. Primeiro, essa leitura do bairro, a questão política, quando você coloca também do início dessa comunicação, eu acho que a Maré tem uma grande experiência por aí também, né? O projeto do Museu da Maré, que nasce também desse esforço de uma comunicação ativa, social, enfim, de outras iniciativas que vieram antes e que deram resultado ao próprio museu. Enfim, o Museu da Maré, como a Cláudia certamente vai falar, trabalha numa perspectiva dos tempos, né? E é interessante que muitos desses tempos você, por outra forma, apresentou também, Davi. Então, a questão da água, a questão da violência, a questão da mobilização política, a questão da festa, né? Da festa dos diablos, né? Dos disfraces, não? Das fantasias, enfim, então desse espaço como espaço importante também de mobilização dos bairros. Enfim, então eu acho que tem muitas coisas parecidas. Acho que Siloé parece com muitas favelas da cidade, talvez um pouco distinto da Maré, porque a Maré é uma favela plana, né? Um complexo de favelas plana, um pouco diferente do Siloé, e você até fez menção ao teleférico que aqui existe, mas não funciona já há algum tempo, na Providência e no Complexo do Alemão. Enfim, Davi, obrigado. Às vezes o som ficava um pouquinho torto, um pouquinho baixo, então não sei se todos conseguiram acompanhar todas as questões, mas eu acho que na parte do debate a gente vai conseguir eventualmente fazer algumas perguntas e voltar a essa questão. Mas agora eu vou passar então a palavra à Cláudia. Agradeço a Cláudia por estar aqui. Cláudia, eu acho que eu não consigo sair, porque se eu sair... Deixa eu ver se eu consigo sair aqui uma vez, porque eu acho que se eu sair eu baixo todo mundo. Ah, não baixei. Então tá bom, Cláudia, vou passar para você e depois a gente... Boa noite, eu queria... Boa noite, né, já. Queria agradecer muito o convite, dizer assim, da minha alegria em ver a experiência do Museu de Siloé e como nós, que estamos inseridos em bairros populares, que aqui a gente também chama de bairros periféricos, bairros ou favelas, né? Como é importante um museu como um instrumento de luta. Como é importante ver que um fenômeno, né, que é social, que é um museu, uma criação social, ela foi criada, a princípio, como um instrumento de dominação para exibir os bens pilhados, roubados de outros povos pelos europeus. Como que a gente se apropria desse instrumento e ressignifica? E aí vê o Museu de Siloé como um instrumento de luta e não como um espaço para exibir patrimônios roubados de outros povos. Não, mas ali tem os patrimônios, os bens materiais
da população daquele lugar, né, de um bairro popular, que é uma população que talvez não todo mundo desse lugar, né, não todo mundo, mas muita gente tem a consciência de que a memória é um instrumento de luta política. Memória, ao falar de memória, a gente, apesar da gente ter essa visão romântica, muitas pessoas, uma visão romântica de memória. Eu vou relembrar o saudosismo. Memória nada tem a ver com essa nostalgia do passado. A memória é esse fazer social coletivo no presente, fazendo releitura desse passado, mas no presente. Então, ela adquire outros sentidos, outras possibilidades de mobilização da população. Então, fazer memória é um ato político. O direito à memória é um direito humano. E nós, tanto na Maré quanto em Siloé, estamos exercendo o nosso papel de agentes transformadores da realidade, agentes sociais que transformam essa realidade e que usam a memória como um instrumento. E como o Rafael falou, né, nós usamos a memória como um instrumento importante, especial, significativo dessa transformação social. E aí o Rafael falou que existem essas semelhanças, que eu vi que vocês colocam os objetos e mostram, né, esses objetos de forma temática. Foi o que a gente também fez no Museu da Maré. A gente queria contar a história da Maré. É importante para a cidade do Rio de Janeiro ter acesso à história da Maré. É importante para quem mora na Maré compartilhar a sua história com todo mundo. Isso é um direito, né? E é importante para as pessoas. Mas a gente não queria, de forma alguma, contar a história de forma linear. Né? Os primeiros moradores chegaram em 1940 e depois isso... Não, a gente não queria isso. A gente queria contar essa história de forma a trazer tudo isso para o presente e pensar perspectivas de futuro. Então, por isso a gente pensou em temas. Então, são 12, a exposição ela está organizada em 12 módulos temáticos. Cada tema tem a ver com a realidade da Maré, mas dialoga com várias realidades. E aí a gente está vendo diálogo, por exemplo, na Maré a gente tem o tempo da festa. Então a gente fala das festas do passado, festas do presente, pensando como manter viva nessa tradição da festa diante de tantos problemas, de tantas mudanças e de tanta destruição da cultura local por uma cultura colonizadora. Então, o museu também trabalha nessa perspectiva decolonial. Quer dizer, como pensar a Maré, a memória, a sua história, como pensar tudo isso, o patrimônio material dessa população periférica de um bairro popular do Rio de Janeiro, como pensar tudo isso de forma decolonial, não trazendo conceitos já pré-existentes, né? Algo que vem de fora, algo que diz como a gente tem que ser, que não respeita a realidade. E aí, eu não lembro se foi o Davi que falou, acredito que sim, falou que no Museu de Siloé não se aceita curadores, porque ninguém vai dizer como tem que ser a exposição. Exatamente isso. Também no Museu da Maré a gente não tem curadores. A gente trabalha com
uma dinâmica que a gente chama de curadoria coletiva, onde as pessoas elas dizem e elas participam de como tem que ser. Por exemplo, o Tempo da Fé. Então, o Tempo da Fé, que mostra várias manifestações religiosas da Maré, ele foi construído por várias pessoas moradoras que diziam, não, mas tem que ter isso. Eu lembro disso. Eu acho que não pode faltar. E a gente foi construindo. Né? Então, assim, nada tem a ver com um pensamento curatorial colonizador que vem de fora. Isso é construído a partir de dentro. E algo que marca o início do museu foi a participação, sempre desde o início, dos moradores, porque sem os moradores o museu nem existiria, porque a ideia do museu partiu dos próprios moradores, né? E aí, quando a gente estava conversando em assembleias sobre o museu, sobre a ideia do museu, ainda não existia o museu, um morador que é já falecido, o seu Clóvis, ele foi presidente de associação de moradores, ele era uma liderança dentro da comunidade, já um senhor, né? E aí ele falou, isso foi logo lá no início de 2006, antes do museu ser inaugurado, ele falou, olha, nós, moradores, tivemos que lutar muito para conseguir água encanada, luz elétrica, asfalto, creche, posto de saúde, escola, só faltava um museu. Então, assim, a compreensão desses moradores de que a luta pode ser a memória da luta, né? A história da luta, das lutas, né? Podem ser compartilhadas por meio de um museu. Então, é isso que o Museu de Siloé, eu vejo que representa, e o Museu da Maré também. Então, assim, é uma alegria a gente estar aqui e seria muito bom a gente poder se conhecer pessoalmente, né, para ver de perto a riqueza, né? Vocês virem aqui, conhecerem o Museu da Maré e a gente aí conhecer o Museu de Siloé, seria incrível. Mas eu só queria rapidamente compartilhar algumas imagens. A Maré é uma favela que tem mais ou menos cerca de 140 mil habitantes. Então, assim, é um espaço, de fato, muito populoso do Rio de Janeiro. Aqui tem uma cronologia da criação, mais ou menos os anos ou as décadas de criação das 16 comunidades que formam a Maré. Na verdade, a Maré é um conjunto de várias comunidades que foram sendo criadas ao longo de muitas décadas. E é importante ressaltar que algumas foram criadas pelos próprios moradores, em mutirão, sempre de forma coletiva. Outras comunidades já foram criadas pelo próprio poder público. Tanto o município, quanto o Estado, quanto o governo federal criaram comunidades, conjuntos habitacionais, casas populares dentro desse espaço que é a Maré. Aqui tem uma foto, a Maré não é mais assim. Essa foto é do final da década de 1970, que mostra a Maré com muitos barracos de madeira construídos em cima da Baía de Guanabara, né? Da água, que são barracos sobre palafitas. Esse conjunto mais ordenado aqui já foi construído durante o governo de Carlos Lacerda, na década de 1960.
Então, aqui é a Nova Holanda. E as outras comunidades foram sendo construídas pelos próprios moradores e depois, já na década de 80, outras comunidades foram construídas pelo poder público. Aqui é uma visão dessas palafitas vistas, né? Agora aí a maré baixa e os barracos sobre a água. Aqui já uma foto mais recente que mostra a maré já com essa parte muito aterrada. Tudo isso que a gente está vendo na foto, isso é aterro, isso tudo era mar. Na verdade, era a Baía de Guanabara, Baía de Guanabara. Isso foi aterrado e sobre esses aterros se construíram novas comunidades. Então, tinham as comunidades antigas e essas, as mais recentes, foram construídas sobre aterros. Aqui é o mapa do Google, né, mostrando a localização. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a gente toma como referencial o Aeroporto Internacional do Galeão, que fica na Ilha do Governador. Saindo da Ilha do Governador, do aeroporto, em direção ao centro da cidade, a maré fica à direita de quem está indo para o centro da cidade. Então, quem está indo para o centro pela linha vermelha, que é uma via, né, expressa que sai do Fundão e do aeroporto, então pega à direita é a maré. Então a maré é toda essa região que está marcada aqui em azul, com um trecho que sobrou, um pequeno trecho aqui. Isso aqui é a Baía de Guanabara. Essa parte aí, a Baía de Guanabara, hoje é o canal do... ainda faz parte da Baía de Guanabara. Canal do Fundão. E do outro lado, a cidade universitária, que também era uma ilha, né? Então, eram, na verdade, várias ilhas, que foram aterradas na década de 1950 para criar a cidade universitária. Aqui é o CEASM, é Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. O CEASM é a instituição também criada por moradores que deu origem ao Museu da Maré. Então, no CEASM, a gente começou com trabalho de educação popular e, junto com a educação popular, memória popular também. Que aí vem a criação do museu. Da onde surgiu? Então, surgiu lá do CEASM de um projeto chamado Rede Memória da Maré. Então, Rede Memória da Maré era um projeto do CEASM que trabalhava com a memória popular, mas nunca trabalhou com objetos. A gente não trabalhava, nunca pensou, em ter um museu. O CEASM foi criado em 1997, vai fazer 24 anos agora, né? Em agosto. Desde o início, nunca a gente pensou em trabalhar com museu. O museu ele surgiu ao longo do trabalho que a gente estava fazendo, quando a gente começou a trabalhar junto com o pessoal da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que tem o Museu da Vida. E a gente começou a trabalhar junto, e aí a gente descobriu que o museu podia ser um instrumento de transformação, a partir desse contato com a Fundação Oswaldo Cruz e o Museu da Vida. A Fundação Oswaldo Cruz é vizinha da Maré, está muito perto da Maré. Então, a gente começou a trabalhar com o museu a partir daí, porque antes o museu não era uma possibilidade para a gente. Então, essa é a Rede Memória. A Rede Memória não existe mais, esse projeto, Rede Memória não existe mais. Né? Acabou, depois que a gente criou o museu acabou tomando conta de tudo. Então, a Rede Memória não existe mais. Então, existe o Museu da Maré, com várias atividades. Uma das atividades é o arquivo Dona Orosina Vieira. O arquivo
existia antes da criação do museu, o arquivo é bem antigo, e ele continuou. No arquivo a gente guarda as memórias, as histórias, os acervos históricos da Maré. E o arquivo é aberto para consulta pública. Então, muita gente pesquisa no arquivo Dona Orosina. E foi o que ficou do que a gente tinha da Rede Memória, que depois, com o museu acabou sendo o projeto principal. Aqui é a Casa de Cultura da Maré, que foi inaugurada em 2003, onde o museu passou a funcionar. Mas a Casa de Cultura também não existe mais. Quer dizer, o espaço físico existe, mas ele não é mais chamado de Casa de Cultura. Ele é chamado de Museu da Maré. Então, agora tudo é museu. O museu, acho que a gente brinca que o museu comeu tudo, devorou tudo, hoje tudo é museu. Né? Então, todo esse espaço aí é museu. Essa foi uma das exposições que a gente fez num outro museu da cidade do Rio, chamado Museu da República, que fica no bairro do Catete. Aqui é o início da construção da exposição de longa duração do museu, Os Tempos da Maré, aí a construção de um barraco em tamanho natural. O barraco fica no meio da exposição. Esse lugar onde a gente está construindo o museu era uma fábrica, por isso o pé direito dela, eu não sei se fala, como é que fala isso em espanhol, mas a altura, né, do chão até o teto, que a gente chama de pé direito, é muito alto, porque era uma fábrica da indústria naval, uma fábrica que produzia peças para navios, porque essa fábrica estava fechada há muitos anos. Essa fábrica ficava justamente nessa região que era mar, né? Que tinha praia, tinha um porto próximo, bem próximo onde hoje fica o museu. Tinham estaleiros, então era uma região portuária, uma região de pesca. Então, depois dos aterros, isso foi... a fábrica acabou fechando. Então, ela estava muitos anos fechada quando começou esse trabalho aí de criação da exposição dentro desse galpão mais alto da fábrica. Aqui é notícia de jornal antes da inauguração. E aí o dia da inauguração, que foi 8 de maio de 2006, então a comunidade estava super presente, inclusive o ministro da Cultura da época, do governo Lula, que foi Gilberto Gil, ele estava presente, é esse que está aqui à direita. Aqui algumas atividades que o museu realiza, história oral, com os depoimentos dos moradores. Aqui é uma, que está à esquerda, é uma entrevista com pescadores. Aqui acima, na direita acima, é uma visitação. Então, o museu é muito visitado, principalmente por escolas. E aqui é o grupo de contadores de histórias que contam as histórias locais. Quer dizer, a partir de depoimentos de moradores, a gente foi vendo que existiam histórias que eram muito fantásticas, histórias que a gente podia reescrever como lendas, como contos. Por exemplo, o porco com cara de gente. Então, nasceu um porco que as pessoas diziam que ele tinha cara de gente. Então, isso virou uma história. Né? O casamento na palafita. Então, fizeram um casamento dentro de um barraco e, no meio da festa, o barraco desabou dentro da água da Baía de Guanabara. Então, isso também virou uma história. A figueira mal assombrada. Então, uma árvore muito grande, que era uma figueira, uma árvore, e que diziam que tinha uma assombração naquela árvore. O lobisomem. Então, tinha uma história de que um morador era um lobisomem. Então, essas histórias se transformaram também em contos e lendas e são contadas para as crianças produzem, né, também fazem atividades, várias oficinas a partir da visita à exposição e dessas histórias. E também são levadas para as escolas, né?
As oficinas culturais, então a gente tem hip hop, capoeira, teatro. Aqui é a exposição itinerante, então a gente tem uma exposição chamada Memórias da Maré, que ela vai para vários lugares, para as escolas. Aqui é um espaço cultural do Rio chamado Circo Voador, né? Essa exposição foi montada lá. Aqui é a exposição em si, a exposição de longa duração, que mostra qual é a ideia do museu. Então, a exposição, como eu falei, não é exposição para contar a história de forma linear, mas é justamente para ter essa troca, essa ideia temática, onde as pessoas podem refletir sobre os vários temas. Então, a gente tem festa, fé. A gente pensou, a princípio, em fazer o tempo da violência, mas depois a gente percebeu que, como as pessoas viam a favela como espaço da violência, a gente pensou que uma forma também de se contrapor a essa ideia, a favela é o lugar da violência. Então a gente abriu e colocou o medo, porque a favela é o lugar de medo no momento em que se tem violência do Estado dentro dessa favela, ou a violência do tráfico de drogas, ou o desemprego, ou a solidão, ou a fome, porque hoje, mais do que em outros momentos, a fome está muito presente por conta da pandemia. Então, a gente trabalha o medo enquanto um tempo do museu, e é um dos tempos que mais gera um debate, é um dos tempos que mais gera debate e análise e reflexão sobre a maré. Então, assim, e sobre essa relação da maré com a cidade, como é que a cidade vê um espaço que faz parte da cidade, mas é visto de forma preconceituosa, né? Então tem aí o tempo da água, o primeiro tempo, que fala da Baía de Guanabara, fala da relação com a água, fala do futuro da água, como é lidar assim, com esse bem, que é um bem importante para a vida, e que em breve a gente vai estar em disputa, inclusive guerra por conta da água. Já existe, né? Isso já está acontecendo. Isso vai chegar cada dia mais perto, né? Então, assim, hoje é o petróleo, mas a gente já sabe que tem toda uma guerra montada aí em relação a esse bem também, que é a água. Aí são elementos ligados, objetos ligados à água. Aí o barraco em tamanho natural também. Aqui é a migração, fala das diferentes culturas e pessoas que contribuíram para a criação da maré. Aí é um espaço do tempo da migração. Desse lado aqui direito são terras das várias cidades de onde vieram as pessoas que construíram a maré, né? Aqui é o tempo da casa, mostra a casa no interior, os objetos. Também é um tempo que as pessoas costumam refletir muito sobre a importância da casa. A casa como um espaço de segurança, né? E diante da agressão do Estado que chega e arromba a casa das pessoas, né? E como é que é se sentir seguro numa casa dentro da favela. Ao tempo da resistência, são vários elementos e objetos que lembram as lutas, né? Da população da maré. Aqui o tempo do trabalho e o tempo da festa. A gente diz assim, esses três tempos eles estão muito próximos, que a gente fala, a maré jamais existiria sem trabalho e resistência, mas se não tem festa, não tem sentido a vida, né? Então esses três tempos, resistência, trabalho e festa, eles estão juntos, muito próximos ali na exposição. Aí algumas fotos, né? E um estandarte de um bloco também. Aí fala do tempo da festa. Aqui o tempo da feira, que é o tempo da geração de renda, do comércio, das profissões das pessoas que moram na maré. Aí a gente colocou como tempo da feira livre,
mas, na verdade, é um espaço de relações comerciais, né, de geração de renda, que são elementos, né, objetos, fotos e vários objetos desse período, aí, desse módulo. E aí a gente chega no tempo do cotidiano, que mostra a mudança, né? A maré antes era madeira, que é ali o barraco, e agora a maré no cotidiano, no presente, que já é a maré de tijolo, de alvenaria. Então vai mostrando essa mudança também, né? E os becos, mas os becos continuam, e aí mostra os becos. O tempo da fé, que são as várias manifestações religiosas, também as religiões de matriz africana. E aí o tempo da criança, mostrando vários brinquedos que as crianças usam, as brincadeiras de rua, a brincadeira no chão. E aí o tempo do medo, que é aquele tempo que eu falei, que fala dos vários medos, o medo da palafita cair, do barraco cair numa tempestade, tempo passado, né? Não existe mais palafita. A criança cair na água da maré, não existe mais. Mas e os medos atuais, né? O medo da remoção, ele é um medo muito do passado, mas ele ainda existe. O medo da bala perdida, da violência, da morte bruta, né? Então, os medos podem nos assombrar e paralisar, mas eles também podem nos motivar para uma luta pela transformação da realidade. Então, é justamente a proposta aí desse tempo é mostrar como a gente resiste e como a gente pode lutar pelas mudanças. E aí, aqui é um painel do lado direito, é um painel feito em... são vários módulos de gesso, moldes de gesso, porque está longe, não dá para ver muito bem, mas são moldes de gesso com marcas de tiro. São várias marcas de tiros que as pessoas foram encontrando aqui, nesse lugar, aqui, nessa vitrine. São várias balas e projéteis de balas, né, que são colocados aí. Isso tudo é coletado nas ruas, né? E aqui são as marcas que são encontradas nas paredes, nos postes, nos muros. Então, a gente retira essa marca e faz isso no molde de gesso. Então, esses aqui são vários. Então, cada molde desse tem um formato diferente dentro dele, porque são tiros de diferentes calibres e em diferentes superfícies. Então, gera um painel com vários desenhos diferentes. E a gente diz, né, não pode, de jeito nenhum, o medo não pode paralisar a gente. O medo não pode ter a última palavra. Então, por isso, assim, a gente quer na vida também, no Museu da Maré, o medo não é o último tempo. O último tempo é o tempo do futuro. É o tempo da superação. É o tempo de pensar como é que a gente, coletivamente, constrói futuros. E aí, agora no tempo do futuro, porque esse último módulo expositivo, o tempo do futuro, ele muda, porque ele justamente mostra isso, né? O futuro, ele não está pré-definido, não há um destino, né? A gente faz o futuro agora, a gente está fazendo agora. E o que a gente está fazendo agora muda o que vai acontecer depois. Então, o futuro está mudando. Mas, nesse momento, já há mais ou menos um ano, o futuro no tempo no Museu da Maré é a porta do gabinete da Marielle, que ela era da Maré. Ela fazia parte do SEASM, né? E ela também participou de várias atividades no museu. E aí a Marielle foi brutalmente assassinada, e a gente sabe, né, o que isso significa. A gente sabe que 3 anos depois, nada foi apurado sobre quem mandou matar e por que mandou matar. E o Rio de Janeiro é dominado pela milícia em todos os níveis, inclusive
no poder público e que, infelizmente, exportou isso para o Brasil todo, porque hoje a gente tem o governo federal. Então, a gente tem presidente da República. Então, é muito sério, essa situação é muito séria, essa dominação das populações periféricas, pobres, né, por essas milícias, é séria, é grave, porque essas milícias penetraram nas instâncias de poder governamentais, no poder público. Então, a gente tem assassinato de uma mulher negra, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, que até hoje não foi solucionado, né? E isso a gente sabe por quê, porque vai esbarrar nessas instâncias de poder que eles colonizaram. Então, a gente tem uma missão também, um papel de denunciar isso, né? Então, a porta do gabinete da Marielle é uma porta que ela é cheia de adesivos dos movimentos populares, principalmente o movimento negro, que começou a entrar na Câmara dos Vereadores para ir no gabinete da Marielle, porque ela levou esses movimentos com ela. E ela é fruto desse movimento, né? Ela está inserida nisso, no movimento coletivo popular de luta. Então, aí, esse quadro é do artista plástico Rocco, Marcondes Rocco. Ele doou esse quadro para o museu. E aqui está a porta do gabinete, né? Com vários adesivos dos movimentos. E a Marielle mesma adesivava, colava esses adesivos. Outras pessoas dos próprios movimentos iam lá e colavam. Então, essa porta é o símbolo dessa luta coletiva, dessa resistência que vem antes da gente. É uma resistência ancestral, né? Então, é isso, assim, a gente construiu isso muito de forma coletiva, a gente não aceita essa ideia da curadoria, né? Para a gente, a curadoria, ela obrigatoriamente é coletiva, com a participação de muita gente. E agora, na pandemia, a gente está fazendo isso virtualmente, né? Aqui é parte da equipe, tá, gente? Uma parte. Não está todo mundo aí. Fechou, Cláudia? Ótimo, obrigado. Gente, palmas para todos aqui, a Cláudia da Maré, a Andréas, a Davi e os demais aí de Cali. Eu acho que, vários pontos, eu acho que de comparação, várias questões, eu acho que talvez um ponto só para a gente introduzir o debate que a Cláudia colocou é, sobretudo, pensar, né, que a memória não é só falar do passado, muito pelo contrário, mas a gente está falando de presente, a gente está falando de projeto de futuro. E, claramente, os bairros populares e periféricos, eles não faziam parte, né, do direito de ter memória, né? Talvez porque a gente não queria não se dava a eles o direito de futuro, o direito de existência, o direito à cidade. Enfim. E é por isso que é tão interessante que, por exemplo, no Museu da Maré, ele nasce como um arquivo, né? Como a Cláudia falou inicialmente, ou seja, a gente pode também deixar traços do que somos, do que temos, enfim. Então, como que talvez o direito à cidade começa, antes de mais nada, pela capacidade de falar que temos um passado, né? Que temos uma memória que construímos e que muitas vezes esses espaços, o que a gente arquiva é normalmente dos poderosos, enfim, de quem é que a gente acha meritório de existência e que continua, né? Enfim, eu abriria a perguntas, eu não sei se alguém aqui gostaria de fazer, se há alguém aqui que le gostaria de hacer una pregunta. Le voy a pedir para que las preguntas sean muy cortas, para que tengamos tiempo de hacer, si es el caso, podemos hacer varias vueltas, no solamente una. Entonces, si alguien le gustaría, voy a pedir también a Daniel que se quede atento con la live en el Facebook, porque a veces la gente acha que pone también preguntas y podemos después importar las preguntas del Facebook para acá. Aí me gostaria, se alguém tem alguma pergunta para fazer agora, se alguém tem alguma pergunta para fazer, a gente podia começar.
Alguém? Rafael, acho que o Iodes Gomes que gostaria de fazer uma pergunta. Tá bom. O áudio para ele. Essa eu vou pedir para você liberar o seu áudio. ¿Qué? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde Cali, Colombia, desde Amanes del Cauca. Una pregunta. ¿Qué tan dolorosa puede ser la vista siempre de un museo como tal? O sea, no es recordar de pronto los episodios dolorosos que le sucedieron a las comunidades en mi territorio cuando tengamos el nuevo renacer de los Amanes, el nuevo barrio, como fue contemplado allí en el plan de desarrollo de Cali. Tenemos la intención de hacer también eso, de hacer un museo que nos lleve a recordar toda la historia de nuestra comunidad y más que recordar de pronto nuestro paso doloroso por la administración, por esta última administración que tuvimos, yo creo que sería bueno recordar siempre los lazos de todo el tejido social que ha habido dentro de las comunidades, más que recordar el dolor que se produjo en el momento. No sé qué tan doloroso será para Villa Autódromo o para las otras comunidades que han tenido que pasar por todo este dolor, si van a tener más sobre lo del tejido social que estuvieron cuando estuvieron allí viviendo, o van a tener más de pronto esculturas o episodios de lo que les llevó a todo ese dolor. Quisiera saber eso. Bueno, então, Cláudia, eu vou abrir para outras perguntas, mas eles estavam falando mais, talvez, da memória do tecido social e não só dos momentos de dores, talvez, que eles tenham passado anteriormente. O que vocês acham que seja importante no caso dos museus? E o Yoda, ele vem de uma comunidade em Cali, que é Samanas del Cauca, que tem um risco de ser removida atualmente, enfim, tem todo um projeto também de serem reassentados em outro local. E eu também gostaria de falar qual é a relação, assim, eu vou perguntar para a Cláudia, depois eu faço para o Andreas e para o Davi, a integração do bairro, né? Enfim, da favela, do bairro, se os museus eles são realmente apropriados, se há uma participação. Eu sei muitas vezes que o próprio acervo ele é produzido muitas vezes pelos moradores, né? Que depositam, que, enfim, como que é essa relação dessa produção também com os moradores, né? Então, Andrés, David, le pergunto também como é la integración del museo con la gente del barrio, si la gente visita el museo, si es algo muy apropiado por la gente, si, bueno, la gente que vive ahí viene con frecuencia a poner, por ejemplo, un objeto, algo que había visto. Por ejemplo, hay conexiones con las escuelas del barrio, si la gente viene también, si hay algún proyecto en este sentido. Bueno, es un poco... voy a hacer mais uma... Se mais alguém quer fazer uma pergunta, e abrimos. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Tem uma pergunta no Facebook. Por favor, faça. Christian pede para perguntar para o Davi se ele tem documentos escritos sobre a história dos bairros. Sí, bueno, David, hay una pregunta en el Facebook si ustedes tienen documentos escritos, si hay algo así sobre Siloé, si tiene como documentación. Bueno, yo sé ahora que Andrés tiene un montón de fotos, ¿no? de Siloé, pero si ustedes tienen documentos también, bueno, ustedes pueden hablar. Muy bien. Paso la palabra ahora a Andreas y David, después a Claudia. Y ustedes pueden presentar el libro, todo. No se escucha. No sé qué pasó. Andrés, não estamos escutando vocês. ¿Ya? Sí, ahí, ahora sí. Sí, sí. Por favor. Bueno, claro que tenemos documentación, pero quisiera contestarle al amigo de aquí de Cali en torno a la memoria. La memoria es tristeza, pero también es felicidad. La memoria les gusta a unos, no les gusta a otros. La memoria es verdad o no es verdad porque no existe verdad
ni mentiras. Depende de cómo la comunidad haya vivido sus experiencias. Y no porque hayan sido muy fuertes, no las debemos de esconder, hay que mostrarlas. Y si también han sido muy felices, pues también las mostramos, porque la música y todo lo que hemos mostrado, pues también hace parte de la felicidad. O sea que no podemos cerrarnos en torno a la memoria en escoger verdades ni mentiras, ni parcializarnos, sino contar un poco desde la comunidad. Y las alegrías son más importantes que las tristezas, porque las alegrías nos dan esperanza. Obviamente, cada uno tiene un estilo, y al joven, al señor del Samán aquí en Cali, pues con mucho gusto nosotros le ayudaremos solamente a contar historias, porque los museos populares no son los museos burgueses, que tienen una cantidad de gente, expertos, técnicos, para poder poner un objeto nomás. Hay que reunirse con 4 y 5 especialistas, antropólogos, sociólogos, trabajadores. ¿Sí me entiende? Eso, creo que ese es el estilo. Pero en la comunidad se recoge la pieza y se pone allí y se cuenta la historia. Obviamente, la estética de nosotros no es la estética de un museo burgués, obviamente. Y por eso cuando vienen los curadores a los recorridos con nosotros, les decimos, qué pena con ustedes, pero evítense de opinar, porque sus opiniones no serán tenidas en cuenta. Y no por arrogancia, sino porque es la estética y la forma como las comunidades van ubicando los elementos para contar la historia. Y para el señor de Samán, termino diciéndole lo siguiente: un museo se puede empezar con fotografías nomás. La fotografía de la construcción del barrio, la fotografía de la señora que más habla de los demás, la fotografía del señor más bravo de la comunidad, la fotografía del joven playboy, el muy bonito del barrio, el que más baila, el que más cuenta cuentos. Todas esas cosas que uno las vive diariamente, las va ubicando en el tiempo y las va poniendo en las paredes o en el suelo, donde quiera. Pero los museos populares no tienen ningún, entre comillas, hay un esfuerzo, claro, de poner las piezas, pero no tiene lo que tiene un museo tradicional, que es todo un protocolo que le llaman, ¿cierto? Y para todos protocolo, y obviamente las cosas que vamos consiguiendo las vamos ubicando. Ya para la otra es contarles a ustedes un poco de cómo hemos ido recopilando en los últimos 30 años información. Comenzamos desde no tener mapas del territorio, porque lo manejaban las alcaldías o lo manejaban las universidades. Las universidades hacen tesis con el pueblo, con las comunidades populares, pero normalmente esas tesis no se revierten en la comunidad, no se vuelven a entregar. La información que la comunidad da, la universidad irresponsablemente la guarda en sus anaqueles, y muchos vivarachos, profesores, administradores, egresados, ¿cierto?, logran con esa información sacar proyectos para beneficio propio. Y la comunidad nunca tiene eso. ¿Cómo iniciamos nosotros? Entonces, con la pregunta que hicieron de los documentos, comenzamos a crear el banco de información. Entonces, cuando llegaban los estudiantes, venga para acá. Nosotros les damos información, le ponemos en contacto con la comunidad, pero ustedes nos dejan el trabajo aquí, copia del trabajo, copia de la tesis, para poder nosotros tener los escritos de los profesionales. Obviamente, eso lo pueden iniciar en cualquier parte. Nuestro sueño es el siguiente. Nuestro sueño es que cada que la gente viene aquí, y además en este espacio virtual, pues se contagien para poner museos tradicionales, de comunidad, autónomos. Claro, si les ayuda el establecimiento, que les ayude. Y si hay que cobrar, pues cobran. Nosotros no cobramos. Cobran para poder mantener el museo. Eso no es el problema. El problema es lo que pongamos aquí. Entonces, y la otra pregunta es de la comunidad. Tengo que ser sincero, pero la comunidad del territorio obviamente casi no entra al espacio, porque lo ven como una casa de cosas viejas, de cucarachas, de ratones. Entonces no lo ven muy atractivo. Solamente cuando logran dar un paso hacia adentro es cuando ya se emocionan y comienzan a ver su historia. Aquí los niños sí, como los niños son inquietos, los niños sí entran, a la hora que esté abierto el museo se meten a jugar, y jugando le contamos la historia, porque precisamente aquí hay unos letreros que dicen toque, juegue, palpe, no se lleve los elementos, pero juegue con ellos,
para que los espíritus de nuestros siloeños le cuenten la historia. Y voy a contar esta anécdota ya para terminar, que fue chévere y triste a la misma vez. Fue la siguiente: hicimos un joint venture, nos fuimos como el que estamos haciendo este baile, lo estamos haciendo virtual, con el Maré de Río de Janeiro y con el de Siloé. Pero aquí lo hicimos en vivo, con los elementos, con un museo burgués tradicional, que es el Museo de Artes Modernos, La Tertulia. Y entró, en 2 meses que estuvimos allá, que yo no estaba de acuerdo con ir para allá porque no quería entrar a un museo burgués, era un error el que cometía, y Andreas y Ani fueron los que prácticamente, no nos obligaron, pero sí nos logramos de hablar con ellos, y por respeto a ellos, porque estaban trabajando con nosotros, nos fuimos a ese museo burgués. En 2 meses nomás, de exposición del Museo de Siloé en La Tertulia, entró más población de Siloé a ver su propia historia en un museo burgués que en los 20 años que nosotros llevamos aquí en Siloé. Eso es una anécdota que es triste contarla, pero que es la realidad, para responder la pregunta de que si entra mucha gente. Y no tenemos alianza con los colegios porque muchos de los docentes no les interesa la historia del territorio. Porque estas comunidades, los docentes, la gran mayoría de ellos son de afuera de la comunidad y no sienten realmente la comunidad. Algunos sí lo harán, pero en su gran mayoría vienen desde afuera. Tenemos esas fallas, pero eso lo vamos mejorando. Andreas. Todo bien. Sí, está bien. Primero, ahora Claudia. Opa. ¿No querés mostrar el libro o no? ¿O dejamos para después, al fin? No se escucha. Mostramos el libro después, pero quiero agradecer a Claudia por esa exposición y tengo ganas, tenemos que armar un intercambio de viajes a conocer nuestros museos en vivo para ir a Río de Janeiro y conocer todos esos procesos comunitarios. Y mil gracias veo muchas cosas en común que tenemos, digamos, de construir la memoria popular desde una perspectiva de resistencia, de autoconstrucción, de autoestima, etcétera. Y sí, ahora tengo muchas ganas como a profundizar este intercambio y agradezco mucho a Claudia por su exposición que nos emocionaba mucho aquí. Y que entendimos portugués. Qué buena. Qué bueno. Cláudia, entendeu mais ou menos aí o que o Andreas falou ou não? Tá. E agora eu te dou a palavra. Ele falou que está muito feliz, admirou muito o que você falou, acha que é importantíssimo um intercâmbio entre os 2 museus, ele adoraria vir aqui visitar, ele acha que tem muitas coisas a aprender, enfim. E aí querem te escutar agora. Olha, quando vier aqui, tem lugar para... O museu tem lugar para ficar, assim. Pode ficar no museu, inclusive. A comunidade, os moradores, na verdade, foi o que eu falei. Sem os moradores não existiria o museu, porque os moradores é que forneceram assim, as informações, os depoimentos, objetos. Então, tudo tem a ver com os moradores. E as pessoas... Claro, quando a gente fala Museu da Maré, é porque a gente é da Maré. Então, a gente acha que é legítimo dizer que a gente que criou o museu deu o nome de Museu da Maré. Mas são 140 mil pessoas. Nem todo mundo conhece o museu. Nem todo mundo se apropriou desse espaço. Mas muitos moradores se apropriam, assim, muitos. É uma população que, principalmente hoje nem tanto, mas antigamente, décadas de 60, 1960, 1970, as pessoas, por exemplo, elas não tinham condições econômicas de registrarem a sua história, porque não tinha câmera fotográfica. Não existia. Hoje, a gente faz isso com celular. Não existia. Né, minha família, eu tenho pouquíssimas fotos da minha infância. Quase nada. E aí, o que a gente vê? Isso que foi falado aí, né? Pessoas de fora registravam o cotidiano, a vida de quem morava na Maré. Mas não devolvia, não dava essa foto depois.
Nas pesquisas que a gente foi fazer, é que a gente encontrou essas fotos. Muita coisa que a universidade produziu sobre a maré, a gente só foi descobrir por conta da pesquisa que a gente fez. Então, quando isso é colocado no museu para que as pessoas possam pesquisar, a gente tem assim pessoas que não tinham fotos e vão lá e olha, a casa da minha avó, e esse aqui é meu pai, pessoas que não tinham. Então, a gente reproduz essas imagens para dar para a pessoa poder ter essa imagem que ela não teve condições de registrar memórias dela, porque ela não tinha condições econômicas, né? Condições econômicas. E, no entanto, outras pessoas fizeram isso, e tudo isso ia se perder se a gente não tivesse feito a pesquisa. Então, o arquivo é fundamental, porque ali estão documentos que esses moradores provavelmente não teriam acesso. Então é isso, a universidade que faz pesquisa e que não dá retorno. E aí, como é que a gente faz agora? A gente trabalha com pré-vestibular, porque aqui no Brasil tem um vestibular para poder entrar para a universidade. Então, a gente trabalha com pré-vestibular e muitos estudantes daqui, da Maré, já estão na universidade. Então, dentro da universidade, eles começam a movimentar dentro da universidade, pesquisa sobre a maré. Eles começam a fazer as pesquisas. Então, você tem um movimento que é de dentro para fora. Então, não é mais... Ainda é, claro, ainda tem o professor, a professora, o pesquisador que vem pesquisar. Mas todo mundo que pesquisa tem que deixar uma cópia do resultado da pesquisa no museu. E a gente tem os moradores que entraram para a universidade, que hoje estão na universidade, fazendo pesquisa também. Então, você tem uma produção que é vista por dentro. Então, isso provoca uma mudança também. É lenta a mudança, é lenta, mas provoca uma mudança na universidade. Então, a gente vê os moradores se apropriando desse acervo. A gente tem, por exemplo, alguns monitores jovens, né, que fazem as visitas guiadas. Muitas vezes, quando chega um morador com visita, né, então tem o pessoal lá do Nordeste vem visitar. Então tá lá os parentes visitando, eles levam para o museu. E aí a gente fala, vai ter uma visita guiada. Não precisa. Eu sei, essa é a minha história, pode deixar que eu faço aqui, eu explico tudo. Então, assim, as pessoas têm uma relação de intimidade com o espaço, sem contar que quem mantém o espaço, quem abre, quem fecha, quem limpa, são pessoas que moram na Maré. Então, a gente tem moradores que trabalham no museu mantendo o espaço. Então, é uma apropriação, sim, né? E é claro que a gente quer que aumente, a gente quer que tenha mais gente conhecendo o museu, mais gente participando das atividades. Mas esse trabalho de pesquisa também é fundamental para que nossa memória, nossa história não fiquem reféns de algumas pessoas. A gente possa compartilhar isso com a comunidade. Isso é realmente uma luta e uma transformação. E para terminar, eu acho que foi o Davi que falou sobre museus burgueses, né? Os museus tradicionais burgueses. O que a gente quer é forçar esses museus a terem também uma visão popular, porque esses museus recebem dinheiro público. Não só porque sejam públicos, é claro, tem museus públicos. Então, museus que são municipais, estaduais e federais. Esses museus são públicos, recebem dinheiro público. Mas os museus que são particulares, eles também recebem dinheiro público através de editais públicos de fomento à cultura. Então, se todos esses museus têm dinheiro público circulando nesses museus, esses museus têm que ter responsabilidade popular. Então, a gente tenta questionar o tempo todo
e forçar também que esses museus desenvolvam projetos também ligados aos territórios, para não ficarem museus, para a gente não criar essa ideia, aquele museu burguês ali, não, ele tem dinheiro público. Se ele tem dinheiro público, ele tem responsabilidade pública com os territórios, principalmente com os territórios periféricos. Então, a gente tem um movimento aqui no Brasil que é que a gente chama de Rede de Museologia Social. Essa rede de museologia social, ela está organizada em vários estados do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, tem a Rede de Museologia do Rio, que é bem organizada e que tem esse trabalho de estar sempre questionando os museus, para que esses museus que a gente chama de tradicionais dialoguem e também façam ações voltadas junto, não voltadas simplesmente, mas junto, coletivamente, com os territórios periféricos. Muito bem, Cláudia, olha, a gente já está chegando no final, mas eu queria fazer uma última pergunta, e essa pergunta está muito conectada ao que a Cláudia já falou. Então, bueno, a mí me gustaría de saber si en Colombia o en Brasil yo conozco un poco, pero si hay alguna forma de política pública para los museos sociales. Y yo hablo eso porque Claudia también trabajó como gestora pública de museos, bueno, tuvo un papel importante también. Entonces, para saber un poco, y además si hay en Colombia alguna forma de organización de los museos, como Claudia habló ahora de las redes de museología social. Entonces, que me parece algo importante. Por ejemplo, si en Cali hay otros museos sociales, si en Colombia, en Bogotá, no sé, en Medellín, si hay en otras ciudades. Y bueno, y hay una pregunta también que está acá en el Facebook, y para cerrar, de Cristian Cambindo, que dice, ¿cómo hacemos para articular este tipo de iniciativas a la demanda turística sin que se pierda su esencia? Esto hablo porque acá en Brasil, en muchas favelas, hay algo que llamamos del turismo de base comunitaria y que trabajan mucho también con la memoria. Y hay todo un trabajo muy interesante también. Bueno, si en Cali hay también alguna iniciativa en esta dirección. Então, Cláudia, é assim, era um pouco nessa dimensão da rede que eu queria ver com eles, e eventualmente se depois você pudesse falar um pouco também em termos de políticas públicas. Eu sei que hoje a gente vive uma catástrofe total, mas você já teve um papel central na construção de políticas públicas, enfim, falar um pouquinho ao menos do que já foi feito, né, que foi tão importante para o Museu da Maré e, enfim, da museologia social no Brasil, né? Bueno, entonces paso a Cali de nuevo. Y ahí te voy a pedir, Andrés, también si podés presentar el libro, bueno, que sea un poco las últimas charlas de Cali y de Río, bueno, porque ya son casi las 9 acá y casi las 7 ahí en Cali. Bueno, paso la palabra para ustedes. No, sin son. No tiene el sonido. Dale, ahora sí. En el libro, yo lo voy a hacer, entonces Rafael, te doy el favor, ¿listo? Pero primero la pregunta responde Ani, que también ahora nos acompaña de acá, del equipo del núcleo del Museo Popular de Siloé. Qué bueno. Bueno, yo no sé que si realmente, bueno, primero buenas noches, muy obrigada, muy chévere, me gusta mucho, es súper interesante. Yo también hago parte acá del equipo de no tan voluntarios, pero sí David nos obliga. La dueña. Nos obliga a participar. No es mentira. Pero les quisiera como mencionar dos cosas. Yo creo que como más que responder la pregunta concreta por políticas públicas, creo que es importante profundizar la pregunta que estamos, creo que como circulando, pero si no le vas a tocarla. Que es, ¿quién es el dueño de la memoria? O sea, ¿quién pertenece a la memoria? Acá en La Loma, en Siloé, vive más de 200.000 personas. Cada persona y cada familia tiene su propia memoria y cada memoria es verdad, es legítima y es justa. Entonces yo creo que un poquito la pregunta que también se hace Claudia, de esas personas, como ¿cuántas realmente están acá? ¿Cuántas participan? Yo creo que eso nos lleva un poquito a la experiencia del libro. ¿Me lo pasas? Porque lo que empezamos a hacer es, trabajamos con muy pocas personas al inicio a recuperar la memoria visual de este barrio.
exactamente con esa idea que sí, listo, si la memoria es de todos, pues ¿quién quiere compartir? Y encontramos como muy pocos ejemplos de algunos familiares, de gente que quería contar desde su perspectiva muy personal esa memoria. Y al final, después de un proceso de años, y así creo que lo otro, que seguramente también Claudia puede compartir con nosotros, esos son procesos largos. Y ahí está la brecha con los proyectos, con las políticas públicas, con la política en general, que cada 4 años cambian por completo, que hay elecciones y cambia completamente el equipo, todo que se hizo, pues después se pierde, etcétera, etcétera. Mientras los procesos populares son procesos de toda la maldita vida. Eso empieza con nacer y termina con morir. Entonces, digamos, como no tenemos que responder a ninguna política porque esa política no son nuestros, digamos, como no son nuestras dinámicas, no son los momentos que nosotros sentimos. Entonces, para allá... Les presento que hoy nos llegó el machote, ahora la preimpresión de la imprenta, entonces ya estamos revisando eso ahora y sacamos un libro y mandamos libros también a Brasil, obviamente, para que tengan eso en sus manos. Y eso es una recuperación de fotografías viejas. Eso, por ejemplo, es una fotografía de 1957 y era todo un proceso largo, digamos, de recuperar diferentes archivos, y como Claudia nos contó, ¿no? Que al inicio pensábamos o no había mucho material, pero eso es todo, digamos, David lleva 40 años en este proceso, y claro, de archivarlo, de organizarlo, de sistematizarlo, de sistematizar las historias, etcétera. Eso sí, es el trabajo que todos hicimos, que estamos acá. Y sí, es un libro de 260 páginas de memoria visual de Siloé. Las fotografías más viejas son de los años 1940. Y yo creo que es uno de los pocos libros populares y realmente desde la base que reivindica lo que es la ladera en Cali y lo que es un barrio popular y de autoconstrucción. Y por eso también, Claudia, llamamos este libro Siloé resiste a través del tiempo. El tema es la resistencia, y el compañero preguntó por los momentos difíciles, por la violencia y cosas, y obviamente forman parte de estos barrios y de esa historia, pero igual queríamos como rescatar sobre todo también temas de autoconstrucción, de cultura, de resistencia de la gente. Y esa es una historia que pocas veces está contada. Yo creo que en unas pocas semanas pueden como mirar que también hay unos procesos reivindicativos impresionantes aquí en la ladera, en Siloé de Cali. Y yo creo que eso también responde un poquito a la pregunta por los documentos escritos, porque claro, pues no hay muchos documentos escritos realmente de un digamos, como valor como académico científico. Y yo creo que también esa respuesta es algo como para contrastar un poquito con la demanda, digamos, de historia, porque yo creo que sí, contiene textos, claro que sí, pero más de todo es una historia, un cuento, digamos, como un relato de esas personas que han vivido esa historia. Entonces también creo que es importante como rescatar. Y de último, creo que también es un proceso en contra de la deslegitimación de esos procesos populares. Porque una estrategia que siempre como vemos es, pero ¿cuántas personas están en el museo? No son, digamos, como 20%, sino no tienen legitimidad. O, listo, y ustedes no tienen como contactos con las redes de museos populares a nivel nacional. No, entonces como si ustedes no quieren es porque pues de pronto no tienen nada. Entonces yo creo que como son estrategias como muy comunes de intentar deslegitimar esos procesos populares que son muy difíciles realmente, como digamos, de encajar en proyectos, porque no son los procesos realmente de la base. Yo creo que también es muy importante como ver que a veces la no participación realmente es una forma de no dejarse cooptar por procesos que no son propios. Además, nosotros tenemos una posibilidad de no cobrar ni por la ruta turística ni por la entrada al museo, porque la memoria de Siloé no está en venta. La memoria de Siloé no tiene precio. Y dirán, ¿y por qué no lo hacen? Porque respetamos la memoria de nuestra gente y por eso no cobramos un solo peso, porque no queremos hacer dinero a nombre de las situaciones difíciles que ha pasado la comunidad. Muy bien, muy bien.
Bom, vou passar agora para a Cláudia. Cláudia, eu explico só uma coisinha do livro, assim, que é interessante, porque já há muitos anos que eu vou para Cali com uma parceria com o Ricardo Rodrigues, que está aqui com a gente aqui na sala também. E o que foi interessante é que há uns 3, 4 anos atrás, uma das assistentes sociais da PUC, do meu departamento, trabalhou no SIMBA, que era um projeto da Organização dos Estados Americanos, como assistente social, e ela, incrivelmente, ela faleceu, ela doou o arquivo pessoal dela para o departamento, e a gente encontrou quase 100 fotos de Siloé, que ela tinha feito da década de 50. Né? Eu mostrei para o Ricardo, e depois a gente entrou em contato com o Museu de Siloé. Hoje eles têm essas fotos todas, a gente escaneou, passou para ele. E assim, foi algo completamente por acaso, a gente não poderia jamais... A Josefina Albano, essa assistente social, ela rodou o mundo todo, então ela teve uma participação em vários, em Filipinas, Nova Zelândia, ela trabalhou em vários locais, e incrivelmente ela teve um trabalho, enfim, em Siloé, e tinha fotos maravilhosas, né, sobre Siloé, que foi ótimo aí, e talvez uma ou outra tenha entrado nesse livro que o Andrés acabou de apresentar aí. Enfim, Ricardo, você quer falar uma coisinha antes de eu passar para a Cláudia? ¿Queréis hablar algo? Sí, sí, pero quiero primero ¿Puedes presentarte también? Bueno, gracias. Buenas noches para todos. Soy Ricardo Rodríguez. Soy colombiano y profesor de la Universidad Javeriana de Cali. Hago parcería de pesquisa con Rafael, con Isabel Carvalho, que está aquí también presente. Y tuve la suerte de estar hace un tiempo en Marés, ¿sí? Visitando el museo. Más que una pregunta, quisiera plantear una inquietud sobre lo que en Siloé David afirma como que no se aceptan curadores porque la visión popular no los necesita. Y en Marés, Claudia dice que el pensamiento curatorial, colonizador, no se precisa o nunca se ha precisado allá. Pero yo noto que entre las dos experiencias hay una estética distinta, una disposición de los elementos distinta. ¿Y en qué radica la diferencia entre las dos experiencias? Si no hay curaduría, ¿qué hay? Bueno, Isabel, você quer falar algo? Que você também está nesses dois mundos? Aí eu passo para a Cláudia. Você tinha dito aqui que queria falar algo, não? Na verdade, eu só queria dar um oi para os colombianos que estão aqui, para o Davi, Ricardo, para o Andrés. Cláudia, a Isabel morou em Siloé. Morou um ano em Siloé. Sim, fui muito bem recepcionada por Davi, por Ricardo. Foi uma experiência incrível. Meu espanhol já não está mais tão... A Isabel, ela é da Rocinha, ela não é da Maré, ela é da Rocinha, mas enfim, Exato. Morou um ano em Siloé. Y a mí me gustaría hablar a David que yo volveré el 2022 a Siloé para presentar los resultados de mi tesis. No voy a sumir, salir y no. Voy a volver para apresentar los resultados. Caso contrário, te vai sair, te vai buscar em tu casa. Bueno, vou passar para a Cláudia. Cláudia, se quiser fechar, falar algum comentário, depois eu passo para vocês também aí em Cali, se quiserem falar uma última palavra. Sim, sobre o que o Ricardo perguntou sobre a questão da curadoria, o Museu da Maré tem curadoria, nós temos. Só que não existe um curador, não existe alguém, uma pessoa que tenha uma palavra final sobre como vai ser, ou uma hierarquia. Ele faz ou ela faz. A curadoria é coletiva. Então, pessoas diferentes, com níveis diferentes de formação, com experiências diferentes, interferem na curadoria. Por exemplo, o barraco. As cores do barraco, elas foram pensadas, as cores, o azul que muda, né, são várias tonalidades de azul. Então,
como é que foi pensado? O Marcelo, morador da Maré, ele fez cenografia na UFRJ. Ele fez Belas Artes. Ele é artista plástico. Então, ele pensou as cores. Mas o barraco em si foi construído por moradores que construíam barracos na época das palafitas, em 1960, 70. Eles construíam barracos, foram eles que construíram. E dentro do barraco, toda a parte, os objetos, as cores, isso foram moradores também que chegaram, sentaram assim dentro do barraco, não tinha isso. Não, não é assim, faz assim, tem que botar assim. Então é uma curadoria que envolve pessoas, inclusive pessoas de fora da Maré, porque a gente quer manter esse diálogo para a gente também questionar e dialogar e questionar. Então, pessoas, por exemplo, museólogos, dentro do Museu da Maré não existe o museólogo. Mas, por exemplo, museólogos de outros museus participaram dessa curadoria, só que por serem museólogos, eles não tinham uma hierarquia acima nossa. Eles diziam, a gente sabe mais, então a gente vai dizer como é que tem que fazer. Ninguém diz como tem que fazer. A gente constrói junto. Então a gente diz, não, é assim, não, vamos fazer assim. E é um diálogo, é uma curadoria coletiva. Não existe uma pessoa ou um grupo de pessoas assim, como o nosso conhecimento é acadêmico, como eu estudei museologia, eu vou dizer, não, eu vou dizer como é que se faz. Não existe isso. Então, assim, são conhecimentos diferenciados que são colocados juntos para pensar junto como fazer. Então, por exemplo, as terras que eu falei, né? A terra das cidades de onde vieram pessoas do Nordeste para a Maré. Mas um dia, uma visita que não tinha nada a ver com o Nordeste perguntou, eu não sou daqui, eu posso trazer terra da minha cidade? Eu não sou do Nordeste, eu posso trazer terra? Aí a gente falou, pode, claro. E a pessoa enviou a terra da cidade dela. Então, hoje, por exemplo, naqueles vidrinhos tem terra de cidades do Nordeste do Brasil, mas tem terras de outras cidades, por exemplo, Brasília. Tem terra de Brasília ali. Tem terra de outros lugares até do mundo, assim. Tem terras do México, acho que alguém do museu foi no México. Tem terras da Moçambique, que teve. Eu fui a Moçambique, porque lá tem um museu popular também. Museu de Maputo, é da Mafalala. Mafalala, que é uma favela também, uma região periférica lá de Moçambique. Então, eu levei terra da Maré para lá e trouxe terra do campo de futebol onde o Eusébio jogava. Então, assim, eles pegaram, eles que escolheram. Nós queremos que a terra lá daqui, da Mafalala, que fique na Maré, seja a terra desse campo de futebol. Então, eles pegaram a terra e essa terra está no museu. Então, na verdade, existe uma coletividade pensando. Então, tem muita gente pensando e dizendo como tem que ser. A gente não tem as respostas, não existe uma resposta de alguém que está acima, sabe? É junto, é coletivo. E, para finalizar, falando das políticas, o Brasil, assim, tem uma militância na área dos museus incrível. Tem a Política Nacional de Museus, que é uma política super avançada para museus, uma política que coloca museus de diferentes áreas em diálogo, mas, infelizmente, depois do golpe de 2016 e a deposição da Dilma, a gente vem, até antes, já desde 2015, vem assim numa situação muito ruim de destruição dessa política. E aí hoje a gente tem toda uma política que não é posta em prática, infelizmente. Mas não só para os museus, né? Para a área cultural, para tudo no Brasil, tudo, né? Só ver como é que o Brasil está lidando com a pandemia. Se a forma como o Brasil trata a pandemia é assim,
que tem mais, né? Assim, a gente vai chegar em números oficiais no final do mês a 400 mil pessoas mortas. Final do mês, 400 mil pessoas mortas na pandemia. Então a gente vê como é que se faz aqui política hoje no Brasil, infelizmente. Mas a gente tem uma organização que foi importante, um programa chamado Programa Cultura Viva, que se transformou numa lei, que é uma lei de fomento a iniciativas populares de memória, de cultura, de uma forma geral, e que gerou depois o programa Pontos de Memória. Aí sim, os pontos de memória com dinheiro público fomentando iniciativas de memória de museus populares no Brasil inteiro. E aí, assim, isso foi uma política que foi toda trabalhada pelo Instituto Brasileiro de Museus e que hoje a gente vê o enfraquecimento, né, a destruição dessa política, mas a gente está nessa, assim, a luta, a gente sabe que não está perdida aí não, né? E a gente vai continuar nessa luta, com certeza. Ótimo. Cláudia, obrigado. Vou passar para o Andreas, vou passar para Davi y Andreas, para ustedes, para cerrar a live, ¿no? Ustedes tienen la última palabra. No, queríamos responderle a Ricardo lo siguiente, o sea, claro. No entender que sin curaduría no hay museo. Entonces, ¿nosotros qué somos? Existimos como centro de memoria. Y obviamente lo que tenemos que plantear es que tenemos, quizás no curaduría, sino enfermería. Una enfermería desde la comunidad que ubica los elementos de acuerdo a lo que ha pasado. Y no olvidemos, porque siempre se lo dijimos a los expertos que han venido acá, a los estudiantes, a los que defienden los centros de memoria, que es importante, pero cuando el establecimiento construye desde su mirada un centro de memoria como el de Colombia, que hoy se niegan a reconocer el conflicto porque lo maneja un partido político y entonces desaparecen la memoria del país de la noche a la mañana. Lo borran porque tienen el poder institucional de decir qué se hace en ese centro de memoria. Igual podía pasar con los museos. Por eso desde las comunidades debe haber una autonomía, sin desconocer la sabiduría de los curadores. Pero el hecho de que nosotros digamos que no necesitamos curadores, en el buen sentido de la palabra, obviamente sí lo necesitamos, porque cada ciudadano que entrega un documento, por ejemplo, Ani, Andreas, Miguel, la profesora, la gente que nos ayuda en el museo, pues son curadores en esencia, curadores populares. Si es que el problema no es la palabra, el problema es la acción. ¿Qué hace un curador? ¿Qué dirige? O sea, normalmente cuando uno se encuentra con un profesional le dice, esta pieza hay que ponerla aquí para que la luz le entre mejor, para que la gente lo vea mejor. Y nosotros decimos, lo ponemos aquí para que la gente sienta el dolor, para que la gente sienta que esa pieza le está mostrando una situación que pasó en el territorio. Con eso quería concluir, y no significa que en Colombia no haya museos patrocinados por el gobierno, obviamente sí. Exactamente, el Museo de Arte Moderno de la ciudad, el más conocido, el Museo de la Tertulia, es un museo que es público, pero que desde el inicio la burguesía se lo tomó y obviamente metía a su gente y el pueblo difícilmente tenía la posibilidad o tiene la posibilidad de ir. Y la otra, que es más grave, es que nosotros como pueblo a veces no nos gusta frecuentar esos espacios porque en las comunidades no nos enseñan a querer la historia, la memoria, ¿cierto? Por eso a veces son tan inalcanzables. Cuando uno escucha la palabra museo, es por allá casi inalcanzable. Y si nos vamos a la historia de los museos, entonces tenemos que hablar de quién tenía el poder y quién armaba los museos para contar su propia historia. Entonces nosotros los armamos de la comunidad para contar la propia historia de nosotros. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cierra, Andrés? No, yo creo que merecemos todos un aplauso. Muchas gracias por esse lugar, por esse espaço, por cambio e por organizar todo isso. E vou perguntar aos alunos que não foram embora, as alunas que estão aí, mostra a carinha, porque, viu? É verdade, hein? É verdade, havia gente aí, não é mentira, hein? Mire, viste? Ay, Kevin, por ejemplo, está ahí en Medellín ahora, bueno.
Miren, para Andrés, David, Claudia, ustedes que hablaron, este video normalmente estamos grabando y vamos a poner en el canal del YouTube de nuestro grupo de investigación. ¿Hay algún problema para ustedes? ¿Tem algum problema da gente disponibilizar no canal do YouTube? Para Cláudia, tudo bem? Muy bien, es bueno preguntar porque estamos registrando, poniendo. Bueno, entonces, gracias a todos, fue un placer. Bueno, fue un poco tenso al principio, fue un poco tenso con sinal, con enlace, bueno, pero estamos todos juntos y espero que entre Maré y Siloé tengo la impresión que hay muchas cosas muy cerca de posibilidad de diálogo, bueno, e isso que me parece mais importante. Cláudia, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí. Obrigada Davi, a vocês André. pelo convite. Olha, Muchas Maré está esperando o pessoal de Siloé. Estamos esperando. Deixa acabar. Vacina, a gente vem, a gente troca. Vacina. Ó, e aqui tem gente da Rocinha, tem gente de Rio das Pedras, tem gente de tudo que é canto aqui, ó. Vocês já conhecem o Museu da Maré, não? Lohana também? Então, que vergonha, né? Então, acabando essa pandemia, a gente vai fazer uma visita coletiva. Bueno, e vamos a Cali também, né? Com certeza. Sim. Bueno, nos vemos. Isabel. Bueno, chao a todos. Chao, Gracias. Gracias. Tchau, Chao. gente. Obrigada. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias. Tchau, pessoal. Um abraço. Gracias, David. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias, Claudia. Chao. Gracias. También. Gracias. Chao, chao. Muy bien, chao. Sí.